Olá, irei falar sobre RPG. Não esse tipo de RPG, sim o jogo. RPG é uma sigla de Role Playing Game. Em termos simples, é um jogo de interpretação. Há diferentes tipos de RPG: MMOs, games de RPG e o clássico RPG de mesa que será abordado aqui. Nesse estilo, o de mesa, há vários sistemas e cenários. Usaremos como exemplos o RPG da Bandeira do Elefante e da Arara, um sistema brasileiro com cenário ambientado no Brasil colônia, e com elementos de fantasia, por exemplo, Saci, Curupira, Boitatá e outros. No RPG de mesa, algumas pessoas se reúnem geralmente em volta de uma mesa, por isso o nome, e uma dessas pessoas é designada como mestre, ou neste caso, o mediador. Este termo mestre vem do D&D de mestre da masmorra. Em alguns sistemas há outros nomes, narrador ou anfitrião. Mas a função é a mesma: preparar a aventura que será jogada e ambientar os seus jogadores para que interpretem bem os seus personagens, de acordo com as suas habilidades definidas pela ficha. Cada personagem tem uma ficha, seja ele um jogador ou não. Cada sistema terá um tipo de ficha diferente apropriado a ele. A ficha serve para representar as capacidades e incapacidades de cada personagem. Na ficha dos nossos sistemas, que usamos como exemplo, essas habilidades são habilidades gerais, que envolvem acrobacia, cartografia, corrida, equitação e algumas outras habilidades físicas. Temos as habilidades silvestres, como armadilha, canoagem, comida silvestre e medicina natural. Temos também as habilidades de armas, que será usado caso seja necessário um tipo de combate nesses sistemas. Na ficha do nosso sistema, que usamos como exemplo, estas habilidades são perícias que representam quão hábil o personagem é em cada uma delas. Quanto maior a pontuação, melhor e mais chances de êxito ele terá. Para definir o sucesso ou falha de um ato, se joga dados. Para criar uma aleatoriedade, em alguns sistemas se usam dados diferentes dos que possuem números de 1 a 6, podendo chegar a ter até 20 números, como mostra a figura. No caso do Abai, usamos apenas 3 dados que vão de 1 a 6. As dificuldades são definidas pelo mediador, utilizando como exemplo a tabela. Vamos dizer que, por exemplo, que você desejasse escalar um muro. Esse muro poderia ter uma dificuldade 14. Ou seja, você teria que tirar 14 para escalar esse muro. Seria uma dificuldade mediana, de acordo com a tabela do livro. Porém, o muro está escorregadio e com limo. Assim, a dificuldade aumenta em 4, totalizando 18. Para passar, o jogador deve obter um número igual ou superior a 14, utilizando a soma de sua habilidade e o resultado dos dados. Ao rolar os dados, por exemplo, Márcio obtém os números 4, 2 e 4, ou seja, totaliza 10. Apenas pelos dados, ele não passaria e não conseguiria escalar o muro. Mas sua habilidade em escalada tem 2 pontos, ele é um excelente escalador. Ele dá uma soma a mais de 6, totalizando 16 pontos, o que é o suficiente para escalar, então ele é bem sucedido no teste. Trazer a ideia do RPG para a sala de aula ajuda a ambientar, no caso do Abai, através de um contexto histórico do Brasil colonial, que poderia ser expandido para outros cenários históricos de interesse, ou até mesmo abrir porta para outros meios didáticos, como jogos de tabuleiros modernos, onde ajuda o estudante a ter uma memória afetiva com a informação passada e tornando mais fácil a sua aprendizagem e sua curiosidade sobre o assunto. O RPG tem uma vantagem de ser uma ferramenta de criação muito diversificada. Cada aventura, como é chamada, pode trazer um assunto de relevância relacionado ao contexto de aula. O limite sempre será a imaginação de cada participante e mediador. As vantagens não estão apenas no ambiente escolar, de forma formal, mas também ajuda todos os que se envolvem, estimulando a leitura, trabalho em grupo, desenvolvimento da criatividade, raciocínio e sociabilidade. Isso é demonstrado em alguns trabalhos feitos com a utilização da RPG em sala de aula. Pode ver algumas referências dentro do site, ao qual estarei relacionando no link da descrição. Muito obrigada e agradeço a todos por terem ficado aqui até o final. Muito obrigado, até mais.